Shalom לכולם ישראליתים, שלום לזרים של גילויים לב, שלום לך אשר משתתף בתעלה שלנו ביוטיוב. Cana Asaf Benami Crispim Levi. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, ancião da comunidade israelita, da Chuva israelita, na cidade de Pereira Barreto. O nosso objetivo, como sempre, é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, que são a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Altíssimo. Bom, e hoje eu quero falar sobre o item de número 85, levar ao templo, desde fora da terra de Israel, todos os sacrifícios devidos, e derramar o sangue sobre o altar para nossa purificação. Bom, mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. E também quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado com seus dízimos, as suas ofertas, as suas doações. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, vamos então para o item da Torá de número 85, levar ao templo, desde fora da terra de Yashuru, todos os sacrifícios devidos e derramar o sangue sobre o altar para nossa purificação. Está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 27. E tu oferecerás tuas ofertas queimadas, a carne e o dã, sobre o altar de Yahweh, teu Elohim. E o dã de teus sacrifícios serão derramados sobre o altar de Yahweh, teu Elohim, e tu comerás a carne. Shomer e ouça todas essas palavras que eu te ordeno, para que possas ir bem contigo e com teus filhos depois de ti, Leolam Vaed, quando tu fizeres aquilo que é reto, que é bom e reto, à vista de Yahweh, teu Elohim. Bom, a única coisa que é boa e reta diante do Eterno é quando nós guardamos os estatutos e os juízos do Eterno. As grandes religiões, as 3 grandes religiões, guardam um pouco e o resto não guarda. Mas o Eterno, em toda a extensão dos profetas, ele cobra de nós: guardai todos os meus estatutos e os meus juízos. Andai pelo que está escrito. E pena que hoje as religiões subverteram os mandamentos do Eterno e colocaram só um pouquinho dos mandamentos do Eterno e outros são interpretações de homens. Mas o justo, no Salmo 37, David diz que o justo tem a lei dentro do seu coração. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Eterno e na sua lei medita, ou seja, pesquisa, de dia e de noite. Bom, então, esse item da Torá, levar ao templo, desde fora da terra de Israel, todos os sacrifícios devidos. Quando o templo estava estabelecido em um determinado lugar, como, por exemplo, Jerusalém, você não podia oferecer os sacrifícios fora do templo. Você tinha que levar aonde estava o templo. Isso quando foi construído o primeiro templo, um Shelomó, né? Depois, nós vemos o Ohel Moed, a tenda da congregação, né? O Ohel Kahal, a tenda da congregação. Aí que era montada e desmontada e levada para os levitas de um lugar para o outro. Uma hora estava em Gilgal, outra hora estava em Betel.
outra hora estava em Shilo, né? Então, aí já era diferente. Aí você podia oferecer os sacrifícios lá. Vemos que Abraham oferece na Mesopotâmia o sacrifício. Vemos também, né, o peça sendo ali oferecido em Gilgal, né, nas colinas, né? E então dependia muito o lugar. Agora, quando estava estabelecido, quando a arca ficou definitivamente em Jerusalém, né? Então tinha que ser oferecido os sacrifícios ali, os animais ali, só em Jerusalém. Bom, e essas ofertas queimadas, e tu oferecerás as tuas ofertas queimadas, a carne e o dã, sobre o altar de Yahweh teu Elohim. E o dã de teus sacrifícios serão derramados sobre o altar de Yahweh teu Elohim, e tu comerás a carne. Então, o que se fazia? A pessoa vinha com o animal, um cordeiro, um carneiro, um novilho, matava-se ali naquele primeiro altar, né, no Rishon Mishbeah, e ali ele oferecia no altar, né, o Kohen trazia o dã, o sangue, para o primeiro compartimento, lugar chamado puro, e aquela pessoa separava ali aquelas partes boas, né? Primeiro era o peito da oferta movida, o razé, asher ronaf, e a coxa da oferta movida, ou seja, choque asher ronaf, terumá asher ronaf. Esse era do sacerdote por herança, né? O primeiro era do sacerdote. E essa parte de moela, fígado, rins, a gordura que cobre o lóbulo dos rins, toda essa parte chamada de fressura, ou chamada de miúdos, ela era queimada, era a oferta queimada, a primeira que ia para o Eterno. Por isso que o Eterno, ele cobra de nós até hoje. Em várias partes dos profetas, ele disse: vós não me ofereceste a oferta queimada, não ouviste a minha voz. Então hoje, até quando você compra carne no açougue, você vê uma gordurinha, queima ela, né? Tira ela fora, né? Porque essa era a primeira que ia para o Eterno. Bom, e o Eterno manda nós lembrarmos aqui no galute que nós estamos. E então, tu oferecerás tuas ofertas queimadas, a carne e o dã, né? O dã ia e era derramado sobre o altar para a purificação nossa, né? Isso significava a purificação nossa, né? E o altar de Yahweh teu Elohim, e os dã de teus sacrifícios serão derramados sobre o altar de Yahweh teu Elohim, e tu comerás a carne. Tinha sacrifício que comia o sacerdote e o ofertante. E tinha sacrifício que às vezes comia o sacerdote e a família dele, a carne, né? Essa oferta queimada era a primeira que tirava, chamada de Ishê, igual eu falei para vocês. A gordura, a fressura, toda a fressura, tripa, bofe, fígado, rins, eram queimados. Chamava de Ishê, de oferta queimada. Bom, agora nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacob, esse item de número 85. Levar ao templo, desde fora da terra de Ashuru, todos os sacrifícios devidos, né? E derramar o dã sobre o altar para nossa purificação. Bereshit 46, 1. Gênesis 46, 1. Gênesis 46, 1.
E Israel tomou sua jornada com tudo quanto ele tinha e chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu Abba e Tisra. Então ali era em Beersheba, estava longe de Jerusalém. Ali, então por isso que eu falo, quando tinha o templo, você não poderia oferecer fora do templo. Mas quando não tinha o templo, aí sim você poderia oferecer em outros lugares. Bom, então nós vemos aqui que Jacó, né, ele tomou sua jornada com tudo quanto ele tinha e chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu Abba e Tisra. E Elohim falou a Israel nas visões de noite, disse Jacó, Jacó. Então ele disse Hinani. Então, nós vemos aqui o cuidado dos nossos pais de oferecer os devidos sacrifícios diante do Eterno. E agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, homens dignos, homens puros, que guardaram a lei do Eterno. Aleluia. Esse item de número 85, levar ao templo, desde fora da terra de Yashuru, todos os sacrifícios devidos, e derramar o Dan sobre o altar para a nossa purificação. Yohanan Marcos, Moshe, capítulo 12, 41 a 44. Yohanan Moshe, Marcos 12, 41 ao 44. E Yahushua se assentou defronte à arca do tesouro e observava como o povo lançava o valor no tesouro. E muitos que eram ricos lançavam muito. E ali chegou uma pobre viúva e lançou 2 moedinhas de cobre, que totalizava 1 centavo. Então chamou os seus talmudins e disse-lhes: verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram no tesouro, porquanto todos eles depositaram da sua abundância, mas essa da sua pobreza depositou tudo que ela tinha, todo o seu sustento. Então, vemos aí essa mulher trazendo aí a sua oferta, o seu sacrifício para o Eterno. Tudo aquilo que ela tinha, naquelas 2 moedas, ela ofereceu ao Eterno. Amém? Aleluia. Então, que o Eterno abençoe a todos, no nome bendito do Altíssimo Yahushua. Shalom Lekulam.